irmãos, continuando aqui com a nossa aula de número 12 do terceiro trimestre, estávamos falando a respeito de Jesus, o homem perfeito, e estávamos no segundo subtópico, já falamos sobre, no primeiro tópico nós falamos sobre a divindade, o verdadeiro Deus, e segundo, o homem perfeito. Agora, para concluir, eu estarei falando sobre o homem perfeito. Nós falamos sobre o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Agora vamos falar sobre o homem perfeito, para nós concluirmos esta lição. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era sim semelhante a nós, e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original e quer ao pecado experimental. Lembra que eu falei no primeiro vídeo? Assista a primeira parte dessa aula, em que nós falamos sobre o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. E agora a humanidade de Jesus, que é o homem perfeito. A humanidade de Jesus não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em modo algum ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Ele era perfeito. Na humanidade dele, ele não usou a sua divindade para suprir a sua natureza humana. Igual muitos, eu ouvi teólogos, pregadores, num púlpito dizer que Jesus usou-se dos milagres para se beneficiar. Isso não é real. Jesus não precisava, mesmo sendo ele o carpinteiro de Nazaré, ele não precisava usar de milagres para fazer uma cadeira ou uma mesa, para depois ele obter lucros e enriquecer às custas do seu ministério espiritual, da sua parte divina. Não. Ele não transformou pedras em pães quando era para si mesmo. Não. Ele não fez brotar água da rocha quando ele teve sede, mas sim ele fez brotar para Moisés com o seu povo. Ele fez também cair maná do céu para o seu povo. Esse é o Jesus, o homem perfeito. No primeiro tópico, nós falamos que ele é o verdadeiro Deus, e no segundo, nós falamos do verdadeiro homem. Mas agora eu estou falando do homem perfeito. Para aliviar sua fome e sede, suas dores, Jesus não usou-se da sua divindade. Não. Ele permaneceu homem. No mundo tereis aflições, ele disse, mas eu venci. Ele não falou, mas sendo Deus venceremos. Não, ele falou, como homem, eu venci o mundo. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam e não a si mesmo. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado em todos os sofrimentos humanos. O Senhor Jesus, era nosso perfeito sumo sacerdote. Ele foi e ele é nosso perfeito sumo sacerdote. E para ser sumo sacerdote, ele teria que ser alguém igual, que compadecesse do homem, sofresse pelo homem no lugar do homem, se sacrificasse pelo homem. Como pagar uma dívida com uma moeda desigual? Eu tenho que pagar o valor exato. Então não tinha como o divino pagar um pecado humano. Ele se fez homem, 100% homem, para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Jesus, ele é o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden.
O último Adão triunfou no deserto e triunfou também no Calvário. Embora nós vemos Jesus não era menos humano que Adão, Jesus não era menos humano do que Adão. Na plenitude da sua humanidade, ele venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. O primeiro Adão, se fosse para analisarmos nesse sentido, o primeiro Adão tinha sido até menos homem do que Jesus, porque Adão, o primeiro Adão, não passou por tudo que Jesus passou. Ele foi criado homem, ele não teve uma infância, ele não teve uma adolescência, ele não teve um período. Não, ele foi feito homem. Já Jesus foi muito mais experimentado na humanidade, desde criança, desde uma gravidez no ventre, nascer numa manjedoura, passar frio, passar calor, o pai dele, José, fugindo de Herodes para o Egito, sabe? Jesus padeceu muito mais do que Adão. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos o quê? Que a humanidade não foi um fracasso. A humanidade de Jesus não foi um fracasso. Não foi. Porque apenas nele somos plenamente redimidos. Só podemos ser redimidos por causa da humanidade de Jesus. E a perfeição espiritual e moral de Jesus, para nós concluirmos. Como já frisamos, o Senhor, ele, embora dotado da natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. O que mais? Eis que escreveu o autor da epístola aos Hebreus o seguinte: porque nos convinha que tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, o modelo de um homem perfeito que Deus planejou para Adão, para Eva, para a humanidade. Ele trouxe em Cristo. Aí Paulo escreve: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele é o nosso modelo. Aí Cristo falou no Sermão da Montanha: bem-aventurado os que choram. Aí o ser humano, na sua penitência, no seu instinto de pagar penitência, o ser humano quer se sobressair nas suas penitências. Ele fala: então, no reino do céu eu serei muito consolado, porque eu choro tanto, eu sofro, eu padeço. Não, não é isso não. Jesus estava ensinando o caráter interior do homem. Jesus estava ensinando, formando um homem, um novo homem dentro daqueles discípulos. Jesus chama os 12 discípulos e, ao chamar os 12 discípulos para o sermão, aí sim a grande multidão vem, mas Jesus chama os 12 para implantar um novo caráter no homem, que é o homem perfeito. E começa a dizer: bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os humildes. E aí quando ele falou bem-aventurados que choram, é o que eu quero falar com você. É quando você pegar o modelo, um espelho, que é Cristo. Quando você olha no espelho, você vê aquilo que precisa melhorar. Quando você olha no espelho, você vê qualquer defeito. Eu estou falando com você, parece estar tudo normal, mas quando eu for assistir esse vídeo, eu vejo quanta coisa eu preciso mudar. Até mesmo na postura diante de uma câmera.
Agora você pega um modelo que é Cristo, o homem perfeito, o padrão de vida, e que ele se fez homem à nossa semelhança e à imagem de Deus, para trazer ao mundo esse modelo perfeito. Olhe Jesus como se estivesse olhando no espelho e veja que eu preciso mudar. Aí sim vai dar um desespero em mim e aí sim eu vou chorar. Bem-aventurados que choram. Chore, olhe para Cristo e chore por você mesmo. Ele é o modelo. Nós estamos concluindo o trimestre e alguma mudança tem que haver nas nossas vidas, porque a próxima aula é o novo homem em Jesus Cristo. Eu estarei gravando, estaremos falando disso. Eu acabei de falar que Jesus não se beneficiava com a sua divindade, mas tem muita gente querendo se beneficiar. João, no último capítulo de João, você pode ir lá, eu quero ler para mim concluir, para mim despedir dos irmãos. No último versículo do Evangelho de João, diz o seguinte, capítulo 21 de João, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem escritas, uma por uma, creio que o mundo inteiro não conteria os livros que seriam escritos. Aí você volta no capítulo anterior, que é capítulo 20. Eu acabei de ler capítulo 21, versículo 25. Agora você vai no capítulo 20, no último versículo, que é 31, e diz: mas estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus.